Você gostaria de dormir melhor, não acordar à noite, pegar no sono rápido e de manhã cedo acordar com a maior disposição que você já teve na vida? Se você não me conhece, meu nome é Dr. Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP e vou te passar agora como você pode ter a melhor noite de sono da sua vida todos os dias através de insights práticos sobre como melhorar o seu sono e a sua saúde. E são insights que eu aplico aqui no meu instituto com os meus pacientes na vida real e que ajudam esses pacientes a terem melhores resultados em relação a sono e disposição. Porque o que poucas pessoas sabem é que se você busca emagrecer, melhorar a massa muscular, melhorar de saúde, o sono é o principal pilar. Porque pensa bem, se você não dorme bem, você não tem motivação para treinar. Você está cansado, você está fadigado, você não tem a mesma produtividade. Você talvez tenha um aumento de fome, porque vai bagunçar os seus hormônios, como o cortisol, como a serotonina, e você vai ter aquela vontade de comer doces. Isso vai atrapalhar também a sua dieta. Então, por isso que o sono, eu sempre falo para meus pacientes, é o pilar principal de qualquer tratamento. Então, quão importante realmente é o sono? Vou exemplificar para você falando de uma doença genética rara chamada insônia familiar fatal, que é uma doença que não se preocupa porque ela é muito rara, 1 a cada 10 milhões de pessoas, e que essa doença, a pessoa, 100% genética, você herda um gene dos seus pais, e essa doença, a pessoa, o que acontece? Ela não consegue dormir. Ela chega ali nos 30, 35 anos, e ela começa a perder a capacidade de pegar no sono e dormir. E aí, aos poucos, isso é questão de meses, a pessoa literalmente começa a ficar deficiente, começa a parar de andar, começa a ter alucinações, e eventualmente, infelizmente, é uma doença muito triste, porque a pessoa sempre 100% de chance de morrer, porque ela não consegue mais dormir. Então, essa é a importância do sono. É que se você não conseguisse dormir bem, literalmente, ou não dormir, você iria morrer. Então, por isso que deve ser algo que você tem como prioridade número 1 na sua saúde do sono. E qual é o recorde de uma pessoa que passou muito tempo sem dormir? Claro que isso é mais uma curiosidade, não recomendo que você faça isso, mas teve um cara que ele conseguiu passar 11 dias e 24 minutos sem dormir. Tá no Guinness World Records. E é engraçado que depois que esse cara conseguiu isso, o Guinness eliminou essa categoria de recorde porque as pessoas estavam realmente prejudicando a saúde para tentar bater esse recorde. E eu vou falar para você agora os 6 maiores erros que eu vejo meus pacientes, né? São mais de 5 mil pacientes que eu já atendi aqui no Instituto e que eu vejo que vários cometem e que talvez você também esteja cometendo. E se você não cometer esses erros, você vai acordar todos os dias com mais disposição, você vai pegar no sono muito rápido e você vai conseguir se manter a noite inteira dormindo feliz e tranquilo. O primeiro erro, não entender o seu cronótipo. Muitas pessoas, como você deve saber, têm uma maior disposição pela manhã, mas não é 100% das pessoas. Tem pessoas que literalmente são mais ativas à noite. Então, eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo conhece aquela pessoa, talvez mais da área de tecnologia, programador e tal, que quando chega 10, 11 horas da noite, é aí que essa pessoa tem o foco para poder trabalhar e trabalha até 1 ou 2 da manhã tranquilamente. E acorda mais tarde, né? 10, 11 da manhã. Meu professor de violão é assim, ele me falou que vai dormir de 3, 4 da manhã, porque de noite é mais silêncio, ele consegue praticar melhor o violão. Ele é uma pessoa noturna. Então, se você não entende o seu cronótipo, você não vai conseguir definir a hora que você vai dormir, que é ideal para você, e a hora que você vai acordar. Então, existem 3 principais cronótipos. Tem um cronótipo matutino, que é as pessoas realmente que são matinais. Tem um cronótipo intermediário e tem um cronótipo noturno. E aí, o cronótipo, ou vespertino, né, que é o noturno também. O cronótipo matutino é quando a pessoa acorda ali, geralmente 5 da manhã, 4h30, muito cedo mesmo, e vai dormir mais cedo também. Vai dormir de 8, 9 da noite, naturalmente. Esse é o cronótipo daquela pessoa que acorda bem cedinho e vai dormir bem cedinho. O intermediário, que é a maior parte das pessoas, é aquela pessoa que vai dormir mais ou menos às 10 horas da noite, 10h30, e acorda umas 6, 6h30, que é bem comum. E a maioria das pessoas tem esse cronótipo, e é um cronótipo que permite você ir dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais cedo. E também tem esse que eu acabei de falar, que é o vespertino, que você vai dormir ali, ou noturno, né? Você vai dormir de 11, meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, e acorda mais tarde. E a importância de você entender o seu cronótipo é porque se você é uma pessoa noturna, você não vai conseguir se tornar uma pessoa matutina do nada. É muito difícil isso, porque isso está nos seus genes, é a sua biologia. Então trabalhe em conjunto com a sua genética, com a sua biologia natural. Se pergunte, se eu tenho um sábado, um domingo, um dia que eu não preciso fazer nada, que horas naturalmente eu vou querer dormir? E que horas naturalmente eu acordo? Dessa forma você vai ter um autoconhecimento que vai te capacitar para você definir exatamente a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar, e vai aumentar muito mais a sua produtividade. Se você é uma pessoa vespertina, você é uma pessoa que gosta de ficar ali mais ativo de manhã, e você tentar ir dormir muito tarde, você vai perder 100% da sua produtividade e vai dormir sempre mal. Então, o cronótipo é o primeiro ponto. Entenda para poder tomar decisões corretas. E o erro número 2 é não entender o ritmo circadiano, que é um pouco parecido com o erro número 1, mas você vai entender a diferença. Na realidade, a maioria das pessoas, quando acorda, já pega o celular, já fica mexendo ali com aquela luz
artificial na cara de manhã. E o problema disso é que você não está se expondo o suficiente à luz natural. E tem pesquisas que mostram que 5 a 10 minutos de exposição à luz natural do sol, nos seus olhos mesmo, não diretamente, né, para você não ficar cego, mas de forma mais ou menos horizontal assim, você vai conseguir ter um aumento do seu cortisol, que o cortisol é o hormônio do estresse, mas o estresse ele é ruim só se for em determinados momentos do dia. Mas você quer o cortisol alto de manhã, porque o cortisol alto de manhã, ele vai fazer com que você tenha mais disposição e que você tenha uma melhor produtividade. Então, essa luz solar no começo do dia, por 10, 15 minutos, natural, sem janela, isso vai fazer um pequeno pico de cortisol no seu sangue e vai te dar mais disposição. E o seu corpo vai entender, é manhã, então vou acordar. Vou liberar os hormônios aqui que vão fazer com que essa pessoa acorde e vá ser produtiva. E é por isso que muitas pessoas acordam de manhã e ficam meio grog, assim, aí tomam um café, aí tomam 2 cafés, 3 cafés e tá meio grog. Muitas vezes é porque ela não tem esse hábito simples de olhar e estar em contato com a luz do sol por pelo menos 10 minutos aí quando acorda. De novo, não olhe diretamente para o sol, mas esteja com o sol ali batendo um pouquinho no seu olho, porque isso já vai liberar esses hormônios de você acordar. E, paradoxalmente, isso também vai ajudar você a dormir de noite. Porque se você faz o contrário de noite, que é a próxima dica, na verdade, você não coloca tanta luz, o seu corpo vai entender que é hora de dormir. Então é tudo sobre como você treina o seu corpo para ele se comportar. E aí ele vai se tornar cada vez mais previsível, você vai ter uma noite de sono melhor e vai se sentir mais disposto durante o dia. E o terceiro ponto é exatamente esse. O erro grande que os pacientes cometem é não só acordar de manhã e ficar vendo o celular, mas também antes de dormir, eu sei que você já fez isso alguma vez, todos nós já fizemos, você ficar mexendo no celular com aquela luz alta na sua cara, que realmente isso vai prejudicar muito o seu sono, porque isso vai impedir, a chamada luz azul vai impedir que um hormônio chamado melatonina, ele tenha a sua secreção. A melatonina é como se fosse o alarme para o seu corpo se preparar para dormir. Então, se você não tem um pico de melatonina interessante, porque você está bloqueando essa melatonina com a luz do celular, ou até uma luz como essa aqui, da sua casa e tudo mais, você vai ter uma pior noite de sono. Você não vai conseguir pegar no sono tão rápido e você não vai conseguir se manter dormindo tão rápido. Então a minha recomendação é que quando chega ali mais ou menos 8, 9 horas, a depender do seu cronótipo, né, como eu falei, você é uma pessoa mais noturna, mais diurna, você já comece a reduzir as luzes da sua casa. Você pode também comprar, vou deixar aqui uma foto de um óculos que ele bloqueia essa luz azul, que a luz azul é que é mais nociva para esse pico da melatonina, que é o hormônio do sono. Então se você usa esse óculos, ele vai bloquear essa luz azul e vai melhorar a sua capacidade de secretar a melatonina e conseguir pegar no sono mais rápido. Então a luz noturna você deve evitar. É o contrário do que você faz de manhã. Se de manhã você está ali querendo que o sol fique ali em você para você ter o pico de cortisol, à noite o ideal é que seja exatamente o oposto. Você veja essa luz, você não veja essa luz, não tenha esse contato para não evitar a síntese de melatonina e você pegar no sono mais rápido. O quarto grande erro tem a ver com isso aqui, ó, que eu tô tomando agora. Agora são 10 horas da manhã, eu tô aqui tomando um café. A cafeína, que você já tenha tomado alguma vez na sua vida, é a droga mais consumida no mundo, que é uma droga realmente, e pode causar inclusive adição, ou vício mesmo, né? Tem pessoas que são viciadas em café. E é uma droga que tem uma meia-vida de 5 a 7 horas. O que significa meia-vida? Significa o tempo para metade daquela substância ser eliminada do sangue. Então, se você, e você vai entender agora porque eu tô explicando isso, se você toma um café de 4 horas da tarde, quando for 10, 11 horas da noite, você vai ter ainda metade daquele café na sua corrente sanguínea. É como se você tivesse tomado metade do café à noite. Então, perceba isso e entenda que se você evitar o café no período da tarde, você vai conseguir pegar no sono muito mais rápido. Porque o café, além de inibir o sono, ele também prejudica a arquitetura do sono. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu tomo café à noite e consigo dormir bem. Você acha que você está dormindo bem. Talvez você pegue no sono e você consiga, né, porque você está exausto, apagar ali durante a noite. Mas se a gente olhar a arquitetura do seu sono, né, as fases do sono, que são várias fases, a gente vai ver que o seu sono, ele está disruptivo, ele não está na arquitetura perfeita. Você está tendo uma menor quantidade de sono profundo, uma maior quantidade de sono superficial. E talvez você nem perceba, mas você acorde cansado ou cansada se você toma café muito tarde. Então, evite, eu sei que não é fácil, mas evite café a partir de meio-dia. Se você conseguir fazer isso, seu sono vai melhorar muito e você vai acordar muito mais disposto. O quinto ponto, esse aqui é uma grande polêmica, né? Porque algumas pessoas, né? Inclusive, engraçado, tem uma pessoa que eu conheço que ela fala assim pra mim, Vinícius, mas quando eu tomo uma cervejinha antes de dormir, eu tomo uma dose de vodka, uma dose de uísque, eu consigo dormir melhor e eu me sinto muito bem. Eu tenho aquele sono de bebê, né? Pego no sono que é uma beleza, no outro dia acordo bem. E qual é o grande problema de você consumir álcool antes de dormir? O grande problema é que o álcool, ele não é uma medicação para ajudar a pegar no sono. Na verdade, o álcool ele é um sedativo. Ele vai sedar o seu sistema nervoso central, você vai ficar sedado. E isso vai fazer com que você não aumente o seu sono, mas sim você aumente um poder de sedação, que vai também atrapalhar a estrutura do sono. Então você pode notar isso. Se você consumir muito álcool,
antes de dormir, você pode até pegar no sono mais rápido ou adormecer mais rápido. Mas você vai notar que você vai acordar menos disposto. Ou então você pode até acordar no meio da noite, porque o álcool também tem um efeito diurético, ou seja, aumenta a vontade de fazer xixi, para urinar, que isso também vai atrapalhar o seu sono. Então, o álcool antes de dormir, ele não é interessante. Só porque você pega no sono mais rápido, isso não quer dizer que é bom para você, porque o seu sono vai ser mais superficial, parecido com café, e também você vai acordar muito mais vezes à noite para urinar, e você vai acordar de manhã menos disposto. Ah, Vinícius, então quer dizer que eu nunca posso beber à noite, tenho que beber todo dia de manhã? E a realidade é que ninguém é perfeito, eu também não sou, nem é, na verdade, e claro que vai ter alguns dias que você vai sair com os amigos, você vai beber, e não tem problema você, uma vez por semana, 2 vezes por semana, você ter uma noite de sono que não é perfeita, não tem problema nenhum. Agora, se isso virar rotina todos os dias, né, tem amigos que chegam pra mim e falam, mas eu tomo uma dose todo dia. Realmente, de forma crônica, ou seja, ao longo do tempo, o seu sono ele vai ficando cada vez pior. Então, não é interessante você fazer isso de rotina todos os dias. Uma vez na semana, uma vez no mês, não tem problema nenhum. Mas, em relação ao sono, evite álcool. E algo também que eu, pessoalmente, a minha maior dificuldade é o controle de ingesta alimentar. Porque eu, assim como muitos pacientes também, a gente gosta de jantar muito de noite, comer bem, comer aquele pratão à noite, né? Porque dá muita fome e tal, às vezes depois no dia de trabalho. A realidade é que quando você come, existe um efeito chamado efeito térmico do alimento. Ou seja, o alimento, quando ele vai ser digerido, ele aumenta a sua temperatura corporal. Então, se você prestar muita atenção, você consegue sentir que você fica um pouquinho mais quente, a sua temperatura corporal, depois que você faz uma refeição muito grande. E qual o problema disso em relação ao sono? É que quando você se alimenta de uma refeição muito grande, antes de dormir, isso vai aquecer um pouco o seu corpo. E, na verdade, o corpo, ele pega no sono, ele adormece muito mais quando você está num ambiente que é um pouco mais frio, cerca de 1 grau menor do que o normal. Então, é por isso que comer uma refeição muito grande vai atrapalhar o seu sono. Também tem outros fatores, né? Se você tem refluxo gastroesofágico, ou seja, se você tem aquele sensação de acidez quando você dorme depois de uma grande refeição, isso pode atrapalhar o sono também. E tem vários outros pontos que podem, de fato, atrapalhar o sono. Só que, pense bem, antes de dormir, a grande realidade é que você deve evitar uma grande refeição. Ah, doutor, então quanto tempo eu preciso dar uma pausa quando eu faço uma grande refeição para dormir? Eu diria que 2 a 3 horas depois de uma grande refeição é o ideal você dormir depois. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: durma com fome, com frio e com sede. Porque se você não bebe muita água antes de dormir, você não vai fazer xixi à noite. E se você não conseguir dormir, você não vai atrapalhar o sono. E se você tá no friozinho, é a temperatura ideal para o seu corpo pegar no sono. E a realidade é que são dicas que são práticas, você pode implementar agora, depois desse vídeo aqui. Então, minha recomendação é que você pegue uma anotação, escreva todas essas dicas aqui, reveja o vídeo para você colocar em prática, porque vai melhorar muito a sua qualidade de vida. De novo, dormir bem não só melhora a sua saúde e você vai viver mais tempo, mas também melhora a sua chance de emagrecer e ganhar massa muscular. Até porque os hormônios também do ganho de massa muscular são liberados à noite. Já tem outros também, e isso vai ajudar você a ganhar massa muscular. Coloque essas dicas em prática. Se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever, me segue aqui no Instagram, ativa o sino e a gente se vê no próximo vídeo.